Se você ganhasse mais dinheiro hoje, você realmente ficaria mais rico? Ou só ia gastar mais e continuar no mesmo lugar? Parece uma pergunta simples, mas a resposta incomoda, porque tem gente ganhando 3, 4, 5 mil por mês e não consegue guardar nada, e ao mesmo tempo, tem gente ganhando igual, ou até menos, e acumulando dinheiro em silêncio, sem postar, sem mostrar, sem parecer. Então a pergunta é essa: o que essas pessoas fazem que você não faz? Por que não é salário? E o pior, pode ser exatamente o jeito que você vive hoje, que está te impedindo de sair do lugar. E você nem percebeu ainda. Vamos começar pelo primeiro erro. Você recebe o salário e o que acontece? A maioria das pessoas não decide nada. Elas reagem, pagam uma coisa aqui, gastam outra ali, resolvem o que está urgente. E no final do mês, o dinheiro simplesmente acabou. Sem planejamento, sem estratégia, sem controle. Agora pensa no oposto. A pessoa que constrói dinheiro, ela decide antes. Ela define o destino de cada real no momento em que recebe. E isso muda tudo. Porque quando você não decide, o ambiente decide por você. E o ambiente sempre puxa para o gasto. Promoção, parcelamento, facilidade. Tudo empurra você para consumir. E você nem percebe. Você já fez isso esse mês? Segundo erro. E esse aqui é silencioso. Você fala de dinheiro. Parece inofensivo, né? Ah, esse mês veio melhor. Consegui um aumento. Tá sobrando um pouco mais. Mas quando você fala, você ativa algo nas pessoas. Expectativa. De repente, você paga mais na saída. Você ajuda mais gente. Você entra em situações que não entraria. E isso não é maldade das pessoas. É automático. Elas ajustam o que esperam de você. E isso custa caro. Muito caro. Agora junta isso com outra coisa. Mostrar. Postar viagem. Postar celular novo. Postar conquista. Você acha que está só compartilhando? Mas não. Você está criando uma versão sua que precisa ser mantida. E para manter, você gasta. Gasta mais do que deveria. Gasta pelo que os outros vão pensar. Gasta para não decepcionar. Aos poucos, você não vive mais sua vida. Você vive o que os outros esperam que você viva. E isso é uma armadilha. Agora vamos para o terceiro erro. Um dos maiores. O padrão de vida. Você ganha mais. E automaticamente começa a gastar mais. Melhor comida. Mais saídas. Coisas melhores. Parece natural, né? Mas isso tem um nome: inflação de estilo de vida. E esse é o motivo pelo qual muita gente ganha mais e continua sem dinheiro. Porque o aumento nunca vira patrimônio. Ele vira despesa. Sabe quanto você já perdeu só com isso no último ano? Pensa. Cada vez que você trocou o celular sem precisar, cada vez que pediu um delivery mais caro porque merece, cada vez que comprou algo só para manter o nível, isso soma. E o pior, você nem sente. Porque é aos poucos. Mas o resultado no fim do ano é brutal. E tem outro ponto que pouca gente faz conta: pequenos gastos recorrentes, streaming, aplicativo, assinatura que você nem usa, compra automática. Nada parece grande, mas soma tudo. 200, 300 reais por mês. Dinheiro que desaparece sem você perceber. E esse é o tipo de gasto que mais destrói patrimônio, porque ele é silencioso. Agora pensa comigo. Se esse dinheiro fosse guardado ou investido todo mês, o resultado ao longo do tempo seria completamente diferente. Mas ele não é, porque ele vai embora antes de você perceber. E isso acontece com quase todo mundo. Agora, se você está se vendo nessa até aqui, calma. Não é tarde. E não é sobre cortar tudo. Não é sobre virar mão de vaca. É sobre uma coisa simples que muda o jogo. Decidir antes. Antes do gasto. Antes da vontade. Antes da pressão. E isso começa com uma coisa: reserva de segurança. A maioria das pessoas não tem reserva. E isso muda completamente o jogo. Sem reserva, qualquer problema vira crise. Perdeu renda,
emergência, você entra em desespero. E decisões no desespero quase sempre são ruins. Agora, quem tem reserva, tem tempo. E tempo é poder. Tempo para pensar. Tempo para escolher. Tempo para não aceitar qualquer coisa. E isso faz mais diferença do que você imagina. Outro ponto que separa quem cresce de quem fica parado: consistência. Não é fazer muito uma vez. É fazer pouco, sempre. Guardar todo mês. Evitar aumento de padrão. Controlar as decisões. Sem emoção. Sem impulso. Sem plateia. E isso é chato. Não dá like. Não chama a atenção. Não impressiona ninguém. Mas funciona. E no longo prazo, é isso que constrói resultado. Agora junta tudo isso. Decisão antes do gasto. Controle do padrão de vida. Evitar exposição. Cortar desperdício. Criar reserva. Manter consistência. Parece simples, mas quase ninguém faz. Porque não é confortável. Não é rápido. E não dá retorno imediato. Mas dá resultado. E é aí que entra a diferença. Quem vive para aparecer, sempre vai precisar gastar mais. Quem vive com estratégia, começa a acumular. E isso não aparece no começo, mas aparece depois. Muito. Porque no final, não é sobre quanto você ganha. É sobre o que sobra. E mais importante, o que você faz com o que sobra. Se você não controla isso, não importa o salário. Você sempre vai voltar para o mesmo lugar. E essa é a parte que incomoda. Porque não depende de sorte. Depende de comportamento. E comportamento pode ser mudado. Mas só depois que você percebe. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta. Eu faço isso sem perceber. Porque é exatamente aí que começa a mudança. E outra coisa, se você chegou até aqui, é porque você se viu em alguma dessas situações, ou já percebeu que está gastando mais do que deveria, ou entendeu por que o dinheiro nunca sobra no fim do mês. Então acompanha o canal, porque esse tipo de conteúdo não é sobre motivação, é sobre mostrar o que está travando sua vida financeira na prática. E manda esse vídeo para alguém que vive no mesmo ciclo, ganha dinheiro, mas no final do mês não tem nada guardado. Um abraço e até o próximo vídeo.